Ele é filósofo, defende a liberdade individual. Eu vou conversar com Denis Rosenfield. Antes da gente começar, eu queria mostrar uma fotografia de um integrante ali do CPM 22 que não veio. Cadê, ó? Cadê? Virem a foto. O Van Diesel. Foto parecida pra caralho, velho. É por isso que te barraram lá no aeroporto de Nova York. Pensaram que você ia bombardear alguma coisa, explodir alguma coisa. Denis, como é que é a atividade filosófica do filósofo no Brasil? Olha, a atividade do filósofo no Brasil é basicamente uma atividade acadêmica, né? Digamos que eu seja um pouco exceção nisso aí, porque eu comecei cada vez mais a me interessar pela vida pública. Ou seja, o filósofo que está apenas voltado para as questões da universidade se coloca a questão: o que eu tenho que dizer para a sociedade no seu conjunto? E a filosofia nunca foi, enquanto filosofia, uma atividade acadêmica. Só no século XX que ela se tornou uma atividade propriamente universitária. Antes do século XX, era a exceção à vida universitária, quando não inexistente. Então, eu comecei a me interessar muito mais pela vida pública, e isso tudo surgiu com um convite um dia do Estadão. O Antônio Carlos Pereira, o editor de opinião do Estadão, me ligou e me disse: você aceita ser articulista do Estadão? Nem pagamos nem muito pouco. Você topa? Topa. Foi assim que começou. E aí já virou uma atividade prática. Uma atividade prática, porque a filosofia deve ter o que dizer no que diz respeito aos grandes problemas da sociedade. Ela tem que defender os direitos individuais, ela deve interferir em questões de ética, e, portanto, ela tem toda uma função, que eu diria, que é uma função essencialmente pública. E se você considerar o Brasil de hoje, é um Brasil cada vez mais voltado para questões de proibições, os direitos fundamentais muitas vezes não são respeitados, as pessoas não podem escolher livremente, sei lá, se fumam, se bebem, qual é o tipo de remédio que podem escolher, assim como várias atividades aí relacionadas, né? Quer dizer, que você acha que é uma interferência maior do Estado em cima do... Eu acho o seguinte: o Estado não deve regulamentar, não deve dizer para mim o que é o meu bem. Será que eu sou tolo, idiota, que eu não possa decidir aquilo que é melhor para mim? Pode ser, pode ser. Pode ser, eu também acho que pode ser. Mas eu acho que, de qualquer maneira, eu tenho direito de ser idiota também. Desde que não prejudique. É o direito meu ser Claro. idiota. Ou seja, o direito, precisamente, de não aceitar a interferência do Estado. Portanto, eu defendo a liberdade de escolha e, sobretudo, eu defendo a responsabilidade daquele que escolhe livremente. Mas, por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Você está no seu carro, você não usa cinto de segurança. Tá. Mas o seu vizinho, você obriga ele a usar? Eu acho, por exemplo, eu acho que toda... Ou você diz, ó, tá liberado, se você quiser, põe, se não quiser... Bom, porque a mim me diz respeito, é liberado. Ou seja, eu acho que não cabe ao Estado determinar se eu devo ou não utilizar o cinto de segurança. Mas aí não é o Estado, aí é o seu carro, é a sua propriedade, é você que manda ou não ele botar o cinto de segurança. Não, mas é o ponto Se acontecer alguma coisa, o problema vai recair em cima do dono do carro. Não, mas é claro, você. nesse caso eu tenho que respeitar a lei. Eu não estou advogando que não se respeite a lei. Eu tô advogando que a lei seja modificada, que a lei não seja invasiva, que a lei preserve a liberdade de escolha de cada um. Você pega o... Se eu estou sozinho no meu carro, por que eu tenho que usar cinto de segurança? Por que o Estado tem que decidir aquilo que é melhor para mim? Se eu bato e eu sei que eu vou bater e posso estar, digamos, ser mortalmente ferido, cabe ao Estado informar. Olha, se você não utilizar o cinto de segurança, você pode ter um dano físico maior, que pode alejar você, pode repercutir na sua morte, etc. Agora, o que o Estado não pode dizer, você deve fazer isso. Por que isso é perigoso? Porque o Estado se eleva à posição de que ele sabe o que é o bem. Ele vai dizer para você: olha, o teu bem é isso. Você deve ser magro, você deve... Opa! Não... Pois é. Já é complicado, né? Já é complicado. Eu não queria entrar no terreno pessoal, mas tudo bem. Antes que você entrasse, eu decidi entrar. Tá? Agora, mas, por exemplo, cigarro.
né? Certo. Que, obviamente, a fumaça pode fazer mal ao cara que está do lado. Certo. Então, o fumante passivo, né, como se chama o fumante passivo, ele se beneficia da lei, de certa forma. Ou não? Não, eu acho que depende. Por que você não pode ter um restaurante ou um bar dedicado exclusivamente a pessoas que fumem? Qual é a dificuldade? Sei lá, Porque não tem... Cancer Club. Pode ser um Cancer Club, se você quiser. Ou você pode estar voltado precisamente por um tipo de, enfim, de hábito e costume que é seu. Se você quer prejudicar a sua saúde, pode. Sim, se não quiser prejudicar a sua saúde, não pode. Agora, que não cabe ao Estado dizer o que é o bem da minha saúde. Mas esse restaurante é um self-service, porque o garçom, pode ser que o garçom não tolere fumar. Então, ele não vai se empregar nesse restaurante. Coitado. Qual é o problema? Ou você acha que só tem garçons não fumantes? Não, eu acho que não. Então, não. Então, você deve ter um tipo de garçom, desculpe, que esteja diretamente vinculado dividir garçom fumante e garçom não fumante. Exatamente. Você tem uma placa. Restaurante exclusivo para fumantes. Restaurante exclusivo para não fumantes. Qual é a dificuldade? Não. Mas uma coisa, se o homem consegue ir para a Lua e já tem a missão de Marte, qual é a dificuldade de ter já temos aí alguém que já está sofrendo. Não, ele tem razão. Mas você vê que ele não é nem fumante passivo, né? Não, ele é passivo. Ele só é passivo. Fumante ele não é. Fumante não, porque eu não estou vendo nenhuma fumaça por aqui, a não ser que tenha me equivocado. Não, ele não fuma, nunca fumou. Não, então a grande dificuldade... Então, a grande dificuldade está nisso. Eu acho que você poderia ter. Por que você não tem um sistema de, digamos, de purificação de ar extremamente desenvolvido, que possa, inclusive, minorar, eventualmente, tal tipo de efeito? Em todo caso, eu acho que deve ter uma separação. Outro dia, uma pessoa me perguntou, de Ribeirão Preto, um jornalista, me perguntou o seguinte: se eu era a favor que houvesse proibição para fumantes em pontos de ônibus, por exemplo. Eu sou a favor que haja proibição nesse caso. Por quê? Porque a pessoa que está num ponto de ônibus vai conviver com alguém que não fuma. Aí ele é fumante passivo, não tem outra alternativa. Agora, num parque, num restaurante exclusivo, qual é a dificuldade? A pessoa escolhe. Se está incomodada, vai embora. A pessoa já escolhe pela fumaça, passa na porta, diz, opa, ali fuma. Ali eu gostei, ou ali eu não gostei. Ali eu vou para Chaminel ou não vou. Agora, é engraçado, porque do seu ponto de vista, é um ponto de vista anárquico limitado, vamos dizer, né? Anárquico, porém limitado. Tem restrições que é o direito à lei. Claro, evidente. Por isso que eu estou dizendo, partes exclusivas para uns e para outros. E as campanhas, por exemplo, se for dirigir, não beba, né? É uma campanha positiva. Eu sou favorável que haja uma informação generalizada sobre os danos da pessoa alcoolizada a dirigir. Agora, no Brasil, nós estamos virando puritanos, né? Ou seja, as leis do Brasil são iguais da Arábia Saudita, por exemplo. Em termos de bebida. Em termos de bebida. E por que não, igual a França, outros países europeus, que você pode tomar um cálice ou dois de vinho, um cálice ou dois de cerveja, e nem por isso você é penalizado. Quem é que fica bêbado com 2 cálices de vinho? Você fica? Nunca. Eu acho isso uma bobagem. Você acha, quer dizer, mas você não acha que essa generalização evita uma série de acidentes que, aliás, ainda ocorrem, porque tem gente que, tô nem aí, não faço teste, né, e mata as pessoas. Não, pera um pouquinho. Se a pessoa produz uma... Vamos lá. Se a pessoa produz um acidente, ela deve ser responsável da sua irresponsabilidade, ou seja, deve ser condenada e deve ser presa, não tem dúvida nenhuma disso. Mas o outro já morreu. Mas o problema é o outro morre ou não, independentemente da lei ou não. Você tem uma lei, não pode matar, e tem pessoas que não morrem? Tem gente que morre, tem gente que nasceu pra morrer. Isso aí... Agora vamos mudar aqui de papel. Você tem lei que proíbe o homicídio, certo? Tem. E não tem mortes no Brasil? Não, claro que tem. Imagina... Pouquinho? Não. Agora, imagina se não tivesse a lei. O sexteto já tinha morrido há muitos programas. São protegidos pela lei, sem dúvida. Agora, os teus filhos... Eu sou
contra essa exorbitância da lei. Não podemos chegar a uma situação onde você vai proibir tudo e, pelo fato de você proibir tudo, você vai fazer com que ninguém morra, ninguém se fira. Isso não existe. Não, é claro, não tem, isso aí não tem cabimento. Mas os seus filhos, por exemplo, como é que eles se comportam em relação a você? Eles acham você uma pessoa liberal ou autoritária? Depende da época de cada um deles, né? Deixa eu ver as fotos. Cadê? Tem fotos? Vamos ver as fotos aí, se tem. Ó, essa é minha filhinha. Ela tem 1 ano e 8 meses, a minha mulher. Ela nasceu, portanto, faz pouco. Já não é meu primeiro casamento, evidentemente. Não, por quê? Podia ser. Mas digamos que eu mudei. Sim, mudou, tá certo. Mudei, tal. Fadiga de material a gente muda, né? Como é que é? Fadiga de material você muda, tal. Muito bem. Eu espero que a sua primeira mulher não esteja ouvindo isso. Vamos lá. Bom, mas o ponto é o seguinte, então essa é minha filhinha. Essa sua filhinha, agora é curioso porque ela tem um jeitinho de japonesa. Eu não sei se tem alguma influência ali do... Não houve confusão aí, não. A minha mulher é filha de italianos e alemães, né? Pois Da colonização do Rio Grande do Sul. Mas a menina por exemplo, não abriu os olhos ainda, então. Oh, não, ela já está hoje já abriu super os centrada olhos. no pai, muito focada no pai. Vamos em frente. Vamos ver. E aqui? E esses são os meus filhos mais velhos, a Milena, o Emiliano e o Luiz. A prova do seu autoritarismo é a cara do cachorro. Olha, o cachorro está num abatimento. Pô, você acha que eu estou aqui abatido? Você não. Vamos em frente. Ah, essa é a última foto. A troco de que a gente mostrou essas fotos? Você trouxe as fotos para provar o quê? Eu não controlo a sua produção. Não, eu sei. Não, era uma coisa de liberdade referente à sua liberdade de escolha. Né? Você escolheu a sua segunda esposa, ou você foi escolhido? Não, eu escolhi. Eu acho que os dois se escolhem, né? Não existe uma escolha só de um, você não acha? No meu caso, em todo caso, as escolhas sempre foram mútuas. Mas, por exemplo, você não queria ter filhos? Não, desse último casamento, não. Da última ninhada, você não... Eu não queria. A última ninhada, eu resisti um pouco. Aí a minha mulher disse o seguinte, olha, eu tenho o direito de ter filhos. Eu achei que era bastante razoável. Por isso que o menino é japonês, que a menina é japonesa. Vai ter que haver um equívoco aí e tal. E aí? Bom, não sei se eu tenho o controle de tudo aí, pô. Enfim, eu tentei, em todo caso. E no caso, essa menina foi o seguinte, eu disse o seguinte, tá bem, eu topo. Você tem o direito, mas eu não quero nenhum tipo de responsabilidade além da financeira. Eu quero que tudo nasça voluntariamente, liberdade de escolha. Eu não quero esse negócio de ter obrigação de cuidar, trocar fralda. Chega, já deu. Você topa? Eles topam. Eu quero muito essa menina. Resultado, eu faço muito mais do que um pai normal, porque eu me encantei com essa menina no primeiro dia. Então, a partir disso... Você troca fralda. Como é o nome da menina? Fernanda. Eu troco fralda, brinco com ela, saio com ela, e ela acha isso ótimo. E eu também, diga-se de passagem. Não sei quem gosta mais, se ela ou sou eu. Não, acho que provavelmente é você, né? Que idade ela tem? 1 ano e 8 meses. Então. O livro está aqui, olha. Denis Lerer Rosenfield. Justiça, Democracia e Capitalismo. Pela editora Campos Jurídico. Elsevier Campos. Elsevier Campos. Agora, você continua também lecionando filosofia? Qual seria a sua linha como filósofo? Você seria um existencialista? Seria o quê? Eu sou um professor de filosofia, por formação, fiz meu doutorado na França. Tenho vários livros publicados em português, em espanhol, em francês. E, da minha origem, eu fiz um trabalho acadêmico sobre Hegel, um trabalho sobre política e liberdade em Hegel. Então, eu sempre me preocupei com as questões relativas ao conceito de liberdade. Para mim, sempre foi um conceito absolutamente central. Nos últimos anos, na minha atividade pública, eu terminei mais vinculado com questões que dizem respeito ao liberalismo, tanto do ponto de vista político, dos costumes, quanto da economia também. E, nesse livro, até discuto questões como a justiça, ou seja, qual é o conceito de justiça que se utiliza, o conceito de liberdade de escolha e, portanto, quando houve, digamos, as páginas amarelas da Veja, onde esse assunto foi abordado, eles engataram muito no último capítulo, que diz precisamente respeito à liberdade de escolha.
Agora, você falando em filosofia, etc., não tem certas coisas que ficam absolutamente conflitantes dentro da filosofia? Por exemplo, o fato do grande filósofo alemão, do Heidegger, ser um nazista convicto até a morte. Não é uma coisa absolutamente sem sentido? Olha, em princípio você tem razão, deveria ser sem sentido. Agora, nem por isso Heidegger deixa de ser um grande filósofo. Quer dizer, o nazismo do Heidegger, eu acho que é um troço absolutamente abominável, eu conheço todos os textos sobre isso, mas, enfim, é um homem excepcionalmente inteligente que soube fazer uma reflexão sobre a condição humana que eu acho que merece ser respeitado enquanto tal. Apesar do seu... Veja bem, apesar do seu Você vê nazismo... que o liberalismo não pode levar a esse tipo de conduta também, de ter... Eu sempre procuro, antes de emitir qualquer juízo, eu sempre procuro ler os textos, né? Claro. E você veja, muitas vezes, é difícil você emitir um juízo. Eu vou contar uma história para você. Numa ocasião, eu estava almoçando em Paris com um dos meus orientadores, Jean Toussaint Desanty, que morreu há poucos anos, e ele é um homem extremamente inteligente, eu estava muito indignado com o nazismo do Heidegger. Ele disse, pô, eu jovem, revoltado com aquilo, etc. Disse, não, isso aí não dá. Ele disse, eu vou te contar uma história. Esse homem, naquela época, já tinha 80 anos. Durante a guerra, um pouco antes da guerra, tinham dois amigos. Os dois amigos eram comunistas e eram encarregados de levar os armamentos da União Soviética para os comunistas espanhóis. Fizeram isso durante toda a guerra. E toda a Guerra Civil Espanhola, no início da guerra se separaram, nunca mais se viram. E um deles se tornou, enfim, resistente, e um dia ele recebe a ordem do Partido Comunista, da sua ala da resistência, que deveria ir a Bordeaux e eliminar o chefe-geral da Gestapo lá. Então ele entrou numa situação de tocaia, de repente ele visualiza o chefe da Gestapo e reconhece o seu ex-companheiro de fornecimento de armamentos. Ele vê o cara e mata o cara, porque ele tinha ordem para isso. Pergunta, será que não era um agente infiltrado na Gestapo? Ou seja, o que ele quis me transmitir com isso? Quando se vive em tempos sombrios, muitas vezes é difícil discernir o certo e o errado. Mas naquela época, olha, todos os tempos são sombrios, em algum lugar. Você acha que aqui está sombrio? Não, né? Em algum lugar. Aqui, não. Mas vai para a Líbia, ver como é que está lá. Não, mas é claro, todos os tempos são sombrios. Eu digo o seguinte, nesse caso do nazismo, era uma opção tão óbvia, tão, sabe, que me espanta um homem daquela inteligência optar pelo nazismo e morrer nazista. Quer dizer, passou a guerra, passou tudo e ele continuou acreditando naquilo. Mas, enfim, pelo menos, se o sujeito matou na dúvida, era melhor ele ter matado, fosse infiltrado ou não. Eu até estou de acordo com você, mas só estou querendo recuperar uma coisa. Não, não totalmente. Por quê? Porque eu acho que o juízo que se faz numa situação limite sempre é um juízo que corre o risco de equivocar-se. É muito difícil a gente ter uma consciência clara daquilo que é certo e errado naquilo que eu chamei em tempos sombrios, ou seja, tempos onde as pessoas estão arriscando a sua própria vida cotidianamente. Olha, essa história é maravilhosa. Eu vou usar, aliás, porque realmente coloca você diante do dilema. Realmente um verdadeiro dilema. E você é muito inteligente, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pela inteligência. Mas é verdade, o nosso programa. Denis Rosenfield, obrigado. Daqui a pouco a gente volta.